Meus amigos, eu acabei de assistir o segundo episódio de Stranger Things 5 e como é bom estar certo, cara, como é bom estar certo. Eu literalmente acabei de gravar aqui o vídeo com vocês e eu falei pra vocês, né, olha, eu acho que esse lance aí do ataque ali na casa dos Wheelers, os pais ali da família Wheeler, eles ali feridos e tudo mais, em estado grave, eu acho que isso aí vai render um plot de culpa entre a Nancy e o Mike. E como é bom estar certo, cara, acabou de acontecer isso, literalmente no comecinho ali do episódio, então eu tô feliz demais por ter acertado essa teoria, e que legal, né, eu tá fazendo esse formato de vídeo aqui com vocês, de bate-papo entre os episódios, né, eu tô assistindo um episódio, venho aqui e gravo o vídeo com vocês, então eu tô fazendo uma cobertura praticamente como se fosse episódio semanal, mesmo os episódios tendo sido lançados ali tudo de uma vez. Então eu vim aqui, fiz a teoria com vocês e eu tava certo, cara, e eu tô muito curioso pra saber como que eles vão desenvolver isso aí, mas pra você que caiu por acaso nesse vídeo, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal com foco total em Stranger Things 5, e como eu falei, eu tô fazendo uma cobertura aqui, fazendo um vídeo sobre cada episódio, então eu assisto o episódio, venho aqui e comento com vocês, totalmente com spoiler, e não tem muito roteiro não, tá? É só um bate-papo aqui mesmo, pós-episódio, pra comentar com vocês sobre tudo que eu tô achando. Já vou adiantar pra vocês, tá, gente? Achei esse episódio um pouco fraco, tá? Não é um episódio péssimo, não é horrível, não, mas eu achei ele meio fraquinho, e quero saber a opinião de vocês também, se vocês vão concordar com isso, porque assim, uma coisa que eu comentei, né, no vídeo do primeiro episódio, caso você ainda não tenha assistido, tá aí em cima no card, tá? Pra você conferir, mas eu falei nesse vídeo, né, que eu achei que o primeiro episódio, ele praticamente não teve um final, né, ele terminou totalmente em aberto ali, mas não totalmente em aberto no sentido bom, de ter um cliffhanger e tudo mais, ele praticamente não teve cliffhanger, ele não teve um final, né, e na minha humilde opinião, gente, eu quero saber se vocês concordam, tá, mas eu acho que o início ali do segundo episódio, ele é o final do primeiro, então a forma em que eles decidiram separar esse final e fazer com que ele fosse o início do segundo, eu achei que a cena, mesmo sendo incrível, né, eu até elogiei aqui no primeiro vídeo, tá tudo impecável assim, em questão de CGI, trilha sonora, atuações, né, toda a coreografia ali de quando eles estão sendo atacados pelo Demogorgon, tá tudo incrível, só que, mesmo com a cena sendo muito incrível, ela ficou meio deslocada, então eu achei que ela, ao mesmo tempo em que ela seria, na minha opinião, o final do primeiro episódio, por terem colocado como início do segundo, ficou meio deslocada ali, então é uma cena incrível, mas que não funcionou tão bem assim como o início do segundo episódio, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês também, tá? Mas aí também, falando sobre isso, né, sobre esse lance da culpa. Cara, eu já tinha feito uma teoria há muito tempo atrás aqui no canal, só que uma coisa que tá me incomodando é que eles ainda não deram respostas, né, o que vai acontecer ali com eles, e uma coisa que eu tô sentindo falta também, cara, por mais que o Ted Wheeler não seja um personagem muito relevante e tudo mais, mas o que aconteceu com eles, sabe, porque eles pareciam tão preocupados ali com a Karen e principalmente com a Holly, mas a gente já vai chegar nesse ponto, mas eles parece que eles estão ignorando a possível morte do Ted, né, o que eu ainda acho que ele vai morrer, inclusive, mas parece que eles estão ignorando a parte do Ted também ter sido atacado, sabe, pelo Demogorgon, e vamos chegar nessa parte que eu tinha anotado aqui, eu quero falar sobre isso. Cara, uma coisa que me incomodou, gente, quero saber a opinião de vocês, mas pra mim, tá parecendo que o Mike e a Nancy, eles não estão tão desesperados assim, tão preocupados assim pelo que tá acontecendo. Parece que eles estão determinados ali em encontrar a Holly, e todo esse planinho ali que eles fazem, né, de invadir ali o... não invadir, né, mas se disfarçarem ali pra conseguirem acesso ali no hospital e tudo mais, parece que eles estão fazendo tudo isso, não por preocupação pelo que aconteceu com os pais deles, mas sim pra conseguir info, pra encontrar a Holly, né, ir pra onde a Holly foi e tudo mais. Então, me pareceu, sei lá, cara, só não gostei da forma que isso foi feito. E aí, ainda nessa parte do hospital, né, eu também achei muito legal como eles estão dando um destaque de novo pro Lucas, né, porque, cara, nas outras temporadas eu sempre gostei muito do Lucas, mas, convenhamos, né, ele era um personagem que ficava muito de lado, então eles estão dando ali um destaque pro Lucas de novo, estão dando voz pro personagem, né, porque a gente sabe que o Mike, ele sempre foi o líder do grupo, né, só que agora a gente vê o Lucas expondo ali o ponto de vista dele sobre o que pode estar acontecendo e deram voz pro personagem, né, então eles acabaram dando importância ao que o Lucas estava falando ali, sobre ele achar que não é coincidência as coisas que estão acontecendo, e o Mike ouviu ele, achou importante e já tá indo investigar, então achei muito legal a forma que deram destaque pra ele. O Caleb tá brabíssimo na atuação, tá? Eu quero muito ver tudo que vai acontecer com ele no volume 2, principalmente, porque é o que vai envolver ali o retorno da Max e tudo mais, né? A gente já tem uma certa noção do que vai rolar, então eu tô muito curioso, mas quero deixar esse destaque, tá? O Caleb tá brabíssimo na atuação e eu tô gostando muito do pouco que eles já mostraram até agora envolvendo o Lucas. E aí um lance que eu não tava gostando tanto assim é a relação do Hopper com a Eleven, né? Porque, cara, eu tava achando tão forçadinho assim o jeito que eles estavam agindo um com o outro e tal. Por mais que eu soubesse, né? Eu já tinha imaginado o rumo que
que isso ia seguir, porque teve a cena ali do Hopper se abrindo com a Eleven, que eu achei foda, inclusive já vou chegar nessa parte, mas por mais que eu soubesse que era por preocupação que o Hopper tava agindo desse jeito com a Eleven, e a Eleven, ela tá muito determinada a encontrar o Vecna, se vingar e tudo mais, né, porque ela sente que falhou, né, no final da 4ª temporada, ela não conseguiu proteger a amiga, ela não conseguiu proteger Hawkins, ela sente que ela falhou e ela tá muito determinada, né, com essa missão dela. Isso a gente entende completamente, só que eu tava achando forçado o jeito em que cada um tava agindo com o outro, né, o jeito da Eleven agir com o Hopper, o jeito, principalmente, né, o jeito do Hopper agir com a Eleven, mas já dava pra imaginar que era por isso, né, o Hopper perdeu a filha dele e ele não quer que isso aconteça de novo, né, então ele tá com muito medo, né, principalmente depois do que aconteceu também no final da 4ª temporada, da Eleven ter meio que falhado, né, então ele tá, da forma dele, né, da forma em que ele conhece de ser pai, ele tá tentando ali proteger ela, então finalmente ele se abre sobre os traumas dele, ele fala um pouco mais sobre isso, né, e parece que agora eles vão começar a ter uma relação um pouco mais amigável de novo, que é parecido com o que a gente vê até a 4ª temporada, né, então eu fico feliz pela temporada não ter se estendido muito nessa relação meio de implicância entre os dois, então tomara que eles sigam esse rumo agora, que eu tô bem curioso pra ver, inclusive. Tem um lance ali, gente, porque eu achei muito interessante que as manchas de sangue ali do Demogorgon, elas vão chegando naquele paredão que parece ser o limite da cópia de Hawkins que a gente conhece até hoje como o mundo invertido, né? E aí, conforme eles vão seguindo a mancha de sangue, eles chegam nesse paredão e eles descobrem ali que o Demogorgon, ele passou por esse paredão, onde eu acredito que seja a Dimensão X, tá? Pra quem tiver boiando não sabe o que é Dimensão X, tem um vídeo detalhadíssimo sobre esse assunto aqui no canal, que eu vou linkar ele aqui no card, tá? Pra quem quiser ver. E eu acredito seriamente que agora, nesses próximos episódios, talvez agora no terceiro mesmo, provavelmente o Hopper e a Eleven vão descobrir ali a origem dos monstros, né? Então, se o Demogorgon se escondeu depois desse paredão, é possível que lá seja realmente a Dimensão X e ela finalmente seja descoberta agora pelos personagens. Eu acho que isso deve rolar agora ainda no volume 1. Porém, eu tinha falado pra vocês no vídeo do primeiro episódio, né, que eu não gosto tanto assim desse lance de separar o Hopper e a Eleven de novo dos personagens, né? Eu queria ver um pouco mais do Hopper com a Joyce, mas principalmente, cara, eu queria muito ver mais da Eleven com os outros personagens. Então, ao que tudo indica, isso deve ficar pro volume 2. Não gostei muito dessa escolha, então tomara que o plot dela com o Hopper agora nesses 2 outros episódios, né, terceiro e quarto, tomara que seja muito bom pra isso realmente valer a pena, né, pra compensar o fato deles estarem separados ali do resto do grupo. Mas, cara, queria muito ver a Eleven com o resto dos personagens, tomara que isso role no volume 2. E aí, gente, eu tinha comentado com vocês no vídeo do primeiro episódio sobre aquela cena, cara, vergonhosa, aquela disputa ali entre o Steve e o Jonathan pra subir a escada, quem subia mais rápido. Eu achei muito ridícula aquela cena, pra não falar outra coisa. Mas sobre essa cena agora, onde eles estão ali conversando, né, finalmente conversando sobre o que cada um deles ali tem de intenções, né, sobre a Nancy. E, cara, eu achei muito interessante porque foi uma cena bem parecida com o que rola na terceira temporada. Lá na terceira, existe uma discussão ali dentro do carro entre o Jonathan e a Nancy, onde eles estão falando ali, né, sobre o ambiente de trabalho deles e tudo mais, e eles têm uma discussão muito madura, onde, por mais que o Jonathan seja meio babaca ali com a Nancy, né, porque ele não sabe pelo que ela tá passando, a Nancy também não sabe pelo que o Jonathan tá passando, então é uma discussão madura entre os dois, onde nenhum dos dois tá errado, os dois estão certos ali sobre o que eles estão falando, e depois eles acabam se entendendo, né, e aí agora rola essa cena ali dentro da van da rádio, entre o Jonathan e o Steve, onde eu achei bem parecido, sabe, então o Steve tá certo sobre o Jonathan, completamente, né? E o Jonathan também tá certo sobre o Steve, então os dois estão agindo ali de uma forma meio infantil, com aquela disputa de macho alfa, né? Que eles até falam sobre isso também, e eu achei muito interessante, cara, então, sinceramente, tomara que isso não dure muito, sabe? Tomara que os dois só entrem num acordo mesmo do que tá rolando ali envolvendo a Nancy, e eu acho que dá pra desenvolver uma amizade legal, inclusive, entre os dois, porque, cara, eles são adultos, gente, não dá pra eles agirem como adolescente, igual eles estavam agindo no primeiro episódio, então, tomara que rolem mais cenas nesse sentido, assim, dos dois se entenderem, né, e principalmente desenvolver uma amizade que eu acho que pode ser muito legal entre os dois. E aí, gente, uma outra coisa que eu não tô gostando muito até agora, que eu quero comentar com vocês também, não é uma coisa específica desse episódio agora, mas é uma coisa que junta o primeiro com o segundo por enquanto. Cara, eu tô achando meio nhé, sabe? Eu tô achando meio fraco a questão dos militares, né? Porque era um plot, assim, que eu tava bem interessado em ver, então eu achava que ia ser muito bem desenvolvido e tal. Só que, cara, pelo menos por enquanto, eu tô achando tão desinteressante, sabe? Todo o lance ali que envolve a nova personagem, a Doutora Kay, principalmente o Sullivan também, né? Que voltaram com o personagem, e eu sempre achei ele muito imponente, né? A presença dele na 4ª temporada botava medo, assim, era muito legal de acompanhar. E, cara, por enquanto eu tô achando que é só um repeteco da 4ª temporada. Vocês estão achando isso também?
também? Comentem aí pra eu saber, porque, cara, eu tô achando bem desinteressante por enquanto. Tomara que isso mude agora, né? Porque a gente sabe que no quarto episódio vai ter uma grande batalha envolvendo os militares e tudo mais, né? Já tinham saído também algumas matérias, algumas entrevistas, falando que no quarto episódio vai ter uma grande revelação no laboratório novo, né? Dos militares lá da Doutora Kay, e que vai mudar muita coisa durante essa temporada. Então, eu espero que isso não fique somente pro final ali desse volume 1, lá no quarto episódio. Então, tomara que agora no terceiro e ali durante o quarto eles explorem um pouco mais isso, porque juntando esse primeiro e o segundo até agora, eu tô achando bem desinteressante esse plot. E eu gostei muito que finalmente veio aí, né, a tão esperada amizade entre o Will e a Robin. Eu achei bem natural, inclusive, o jeito ali, né, a forma em que a série uniu os dois, né, e eu tô bem curioso pra ver como que a série vai desenvolver isso, como que eles finalmente vão ter uma conversa ali, né, como que eles vão se ajudar, né, um ao outro a se entenderem, a se aceitarem, né, como que eles vão falar ali um pro outro sobre a orientação sexual deles. Então eu tô muito curioso. E aí, gente, uma coisa que eu quero saber de vocês também acharam meio boba aquela briga que tem ali, aquela discussão meio besta que tem entre o Steve e o Dustin lá na Wanda Rádio? Porque assim, a impressão que tá dando aqui já tava meio clichê esse lance da dupla dinâmica, da grande amizade entre o Steve e o Dustin, e parece que eles estão tentando criar um drama meio desnecessário entre os dois agora. Então eu não entendi direito o motivo daquela discussãozinha ali dos dois, deles terem ficado chateados ali um com o outro e tal. Quero saber de vocês, vocês também acharam meio bobo isso aí? Eu só fiquei, sei lá, meio curioso por que eles colocaram essa cena, sendo que a gente sabe, né, que eles vão voltar a ser grandes amigos e tudo mais durante a temporada. Provavelmente vai ter ceninha engraçada entre os dois, eles vão se desculpar. Então achei meio desnecessário, achei que eles tentaram criar um drama ali que pelo menos pra mim até agora não funcionou. E aí, pra finalizar, gente, eu não tinha tanta coisa assim pra comentar sobre esse episódio, mas só queria fazer um comentário aqui com vocês que, cara, eu não tô entendendo praticamente nada ainda do que envolve ali as visões do Will, né, que ele tá tentando entender um pouco melhor agora. Ele tá tendo não só o ponto de vista ali dos Demogorgons, né, dos monstros ali da mente coletiva, da mente colmeia, como também tá tendo as visões ali do ponto de vista da Holly, que agora a gente sabe, né, a Holly também faz parte da mente coletiva, né, ela sendo uma vítima do Vecna ali, ela também faz parte agora, e tudo que envolve essas visões do Will, e principalmente o que envolve a Holly e essa conexão dela sendo vítima do Vecna agora, eu não tô entendendo praticamente nada sobre isso. Isso é muito bom, tá? Não é uma reclamação, eu gosto de não tá entendendo sobre isso, porque eu tô muito curioso, e eu quero ser alienado, cara. Então Netflix, me aliene, eu quero continuar sendo alienado, eu tô muito, muito ansioso pra ver esse terceiro episódio agora, que tá sendo bem elogiado aí, né, pela crítica, pela galera que já tinha assistido, e é exatamente isso que eu vou fazer agora, meus amigos. Então, se encerra por aqui esse nosso bate-papo aqui com spoilers sobre esse segundo episódio. Achei um episódio fraco, não é horrível não, mas eu achei o mais fraquinho até agora, o mais fraquinho entre dois, né? São só 2 episódios até agora, não tem muito com o que comparar, mas eu achei fraquinho esse episódio. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Se gostaram do vídeo aí, deixa o likezinho. Eu tô fazendo, cara, tá uma correria danada aqui, eu tô assistindo o episódio, vindo aqui gravar, trouxe todo o meu setup aqui pra um Airbnb, então tá tudo improvisado. Então acho que vale o seu likezinho aí pra dar aquela força. E se você caiu por acaso aqui no canal, se inscreve aí também, que tá rolando uma mega cobertura sobre a última temporada por aqui, tá bom? E aqui na tela agora estão aparecendo outros 2 vídeos do canal aqui pra você continuar me acompanhando. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um forte abraço pra vocês e até mais.